O filme se passará durante a Revolução Francesa, que aconteceu entre os anos de 1789 e 1799, onde Napoleão teve um papel fundamental por ser um líder e estrategista militar brilhante e ajudar a moldar o curso da revolução. E com base no trailer oficial que foi divulgado do filme, notamos que é exatamente todo esse processo da ascensão de Napoleão como imperador que iremos acompanhar, visto através de seu excêntrico relacionamento entre ele e sua esposa Josephine. And the Oscar goes to Joaquin Phoenix, Joker. E o vencedor do Oscar de 2020 por interpretar um dos maiores vilões do universo das HQs está de volta para interpretar um dos maiores imperadores da nossa história. O grande Joaquin Phoenix, ou Joaquin Phoenix, como alguns preferem chamar, agora será Napoleão. Não bastando apenas ser o protagonista do filme, Joaquin Phoenix também é um dos produtores, o que mostra o grau de comprometimento do ator com o projeto, o que para mim já representa um ótimo sinal de qualidade do filme. Contamos também com Ridley Scott, que é o diretor e produtor principal do filme, e é muito importante mencionarmos o nome dele aqui pra gente entender o porquê de toda essa expectativa ao redor do filme, pois ele é um dos maiores diretores de Hollywood, tendo feito filmaços clássicos como Alien, Blade Runner, Gladiador, que inclusive é um filme que segue essa linha da história se passar em tempos antigos, no caso ali no auge do Império Romano, entre os anos de 180 e 192 depois de Cristo. Ou seja, com esse combo de Joaquin Phoenix e Ridley Scott, nós temos talento e experiência, e o que é mais importante, experiência dos dois, tanto trabalhando juntos quanto trabalhando nesse tipo específico de filme, mas nesse caso um pouco mais adiante na nossa linha temporal. E esse é um dos motivos do porquê esse filme ter tudo para ser épico, alinhado também ao fato de que quando se trata de imagens ou vídeos de acontecimentos históricos grandiosos, a gente até consegue chegar ali no período da Primeira Guerra Mundial, talvez um pouco antes, mas mesmo assim estamos falando de 1914, agora quando se trata dos anos 1700 ou 1800, esquece. Tudo que temos são registros de texto ou algumas ilustrações em forma de pinturas por artistas da época. Então ver aí toda essa história da Revolução Francesa e do Napoleão se desenrolando numa telona de cinema ou até na TV da sala ali em HD ou até 4K no streaming, com certeza vai ser uma experiência diferenciada e fantástica. E eu citei streaming por ser particularmente um fator interessante para esse filme, porque Napoleão foi produzido pela Apple Studios, que é um estúdio especializado no desenvolvimento e produção de séries e filmes para o serviço de streaming da Apple, o Apple TV Plus. Para o lançamento nos cinemas, a Apple Studios conta com uma parceria com a Columbia Pictures, que por sua vez pertence à Sony. E é por isso que vemos as duas logos aparecendo no trailer, e isso até me confundiu um pouco a primeira vez que eu vi, mas se separarmos certinho o papel de cada empresa no projeto, fica bem simples de compreender. Basicamente, a Apple Studios produziu o filme e a Columbia Pictures da Sony vai apenas ajudar na distribuição, coisa que acontecia bastante com a Disney e Pixar lá atrás, por exemplo. A Pixar produzia alguns filmes e a Disney apenas o distribuíam, né? Isso antes da Disney comprar a Pixar. Napoleão terá 2 horas e 38 minutos, fazendo com que seja o segundo filme mais longo da carreira de Ridley Scott. E realmente para um filme dessa magnitude não poderia ser diferente, tenho muita informação para compilar em um único filme. Já quanto à classificação indicativa, nos Estados Unidos Napoleão foi classificado R pela MPA, que é a Motion Picture Association, que aqui no Brasil quer dizer que ele vai chegar provavelmente para mais de 18. E a justificativa para essa classificação é pela violência, algumas imagens pesadas, conteúdo sexual e linguagem própria, o que é um grande indício que eles não vão pegar leve nas cenas, principalmente aquelas de batalha, perfurações de espada e tudo mais. Já com relação ao elenco, a gente fala bastante aqui do Joaquin Phoenix e tudo mais, mas o filme vai contar com outros nomes de peso, como Vanessa Kirby, que vai interpretar aí Josephine, né, a mulher de Napoleão, que é uma atriz famosa pelo seu trabalho na série The Crown. Nos filmes de Missão Impossível, inclusive ela tá no Acerto de Contas, parte 1, né, que acabou de lançar e também está confirmada para o parte 2, e ela também já foi indicada ao Oscar em 2021 de melhor atriz pela produção Pedaços de uma Mulher. Além deles, o elenco também conta com o ator Ben Miles, também de The Crown, e também Star Wars Andor, e Ludivine Sagnier, de Lupin.
Já quanto à produção do filme, bom, Napoleão começou a ser gravado em fevereiro de 2022 e seu custo estimado é de 130 milhões de dólares, o que é um orçamento considerado até meio alto, mas é esperado que o filme faça aí em torno de 500 milhões de dólares nas bilheterias. O que é bem possível tendo em vista que grandes filmes desse mesmo gênero, com orçamentos tão alto quanto, geralmente foram bens também. Embora o filme tenha essa proposta de ser baseado na nossa história em tempos antigos, nós temos vários casos de filmes que têm essa mesma proposta de contar algum fato histórico, mas tanta coisa distorcida para ficar ali chamativo pro filme que a gente acaba acreditando e depois aprendemos que na verdade a história é bem diferente, não era bem aquilo, e causa uma certa frustração e desconforto. E para isso não acontecer com você, vamos agora para alguns fatos históricos sobre Napoleão Bonaparte, para te deixar já afiado para quando for assistir o filme e potencializar ainda mais a sua experiência. Napoleão Bonaparte nasceu no dia 15 de agosto de 1769, na Córcega, que é a quarta maior ilha do mar Mediterrâneo, constituindo uma região administrativa da França. E todo mundo conhece a fama de Napoleão por ser baixinho, entretanto muitas pessoas afirmam que a baixa estatura era apenas um mito criado pela rival da época, Inglaterra, para difamar a imagem do imperador, que media na verdade 1,68 de altura, o que pode parecer pouca coisa, mas levando em conta que a média dos franceses da época era 1,65 m, Napoleão na verdade era um pouquinho até alto para os padrões da época. E a trollada que a Inglaterra fez com ele deu muito certo, porque quem não pesquisa a fundo ainda pensa que ele realmente deveria ter ali em torno de uns 1,40 m, 1,50 m, mas para efeito de comparação, dados de 2020 mostram que a média de altura do homem francês é de 1,78 m, então até para os padrões atuais ele não seria tão baixo assim. Napoleão foi um estrategista militar brilhante, subindo rapidamente de patentes dentro do exército francês. Ele liderou o exército francês à vitória em diversas batalhas importantes, com um destaque eu diria para a Batalha de Austerlitz, também conhecida como a Batalha dos Três Imperadores, que aconteceu no dia 2 de dezembro de 1805, cerca de um ano após Napoleão se coroar imperador. E já começou bem, pois nessa batalha temos o exército francês derrotando um exército austro-russo, ou seja, Napoleão foi de 1x2 e ganhou. Haviam 72 mil homens no lado do Império Francês contra 85 mil homens no lado do Império Russo, mais o Sacro Império Romano Germânico. E ainda assim, o Império Francês teve 1.305 soldados mortos e o exército austro-russo 15 mil soldados mortos ou feridos. Vitória disparada da França, vitória de Napoleão. Outras batalhas importantes também foi a Batalha de Jena e Auerstedt em 1806 e a Batalha de Friedland em 1807. Todas elas resultando em grandes conquistas aos interesses do Império Francês, sob o comando de Napoleão, e tomara que tenha alguma cena se passando em uma dessas batalhas, porque seria bom demais. Napoleão se tornou imperador em 1804, em uma cerimônia onde, ao invés de o Papa o coroar como imperador, Napoleão coroou a si mesmo e logo após coroou sua esposa Josefine, o que já imagino que será uma cena muito boa e impactante no filme, sendo que é justamente nesse tipo de cena que Joaquin Phoenix manda muito bem. Inclusive temos um pedaço dela ali rolando no trailer. Bom, Napoleão comandou a França por 15 anos e durante esse tempo ele era uma das figuras mais importantes de toda a Europa, expandindo o Império Francês e fazendo da França uma das maiores potências militares e econômicas. Já sobre o evento que contribuiu com a sua ascensão ao poder, a Revolução Francesa foi um período muito turbulento na França, que se originou devido a diversos fatores, incluindo desigualdade econômica, corrupção política e a ascensão de uma nova classe média. O que, parando para pensar, é bem interessante eles estarem lançando esse filme justamente em uma época bem turbulenta também, onde vários protestos estão acontecendo na França. E as consequências da revolução na época foi a abolição da monarquia
e ao estabelecimento de uma república. E também levou a várias mudanças importantes na sociedade francesa, como a abolição do feudalismo e o estabelecimento do Estado laico. E é exatamente isso que esperamos ver no filme, e embora seja muito cedo para falar de precisão histórica, Ridley Scott disse que quer fazer um filme que seja o mais preciso possível. E ele afirmou também que quer que o filme seja divertido e educacional. O que é bem importante, que o filme tenha ali uma certa precisão, siga certinho os fatos, mas que também seja divertido, para não ficar muito com aquele ar de documentário ou uma aula monótona de história. E eu tô muito empolgado para ver esse filme. Eu acho que tem o potencial de ser um dos melhores históricos épicos, né, que é o nome do gênero, já feito de toda a história, e eu mal posso esperar para ver como vai ser a performance de Joaquin Phoenix como Napoleão. Eu acho que ele vai se dar muito bem nesse papel. E vamos ver também como que vai ser a visão de Ridley Scott para esse filme. Eu acho que vai ser muito interessante a gente acompanhar aí o ponto de vista dele sobre toda essa história da Revolução Francesa e de Napoleão em si. Bom, com relação à data de lançamento, lá fora o filme vai sair dia 22 de novembro, enquanto aqui no Brasil a única informação oficial que temos, que inclusive até aparece no trailer, é que o filme será lançado em breve. Mas no site do ingresso.com o filme aparece ali com a data de estreia no dia 23 de novembro. E como cai em uma quinta-feira, que é quando geralmente os filmes são lançados, então faz muito sentido que seja dia 23 mesmo. Mas nada impede de eles mudarem essa data. Embora não temos uma data específica, a informação que temos é que o filme terá o seu lançamento no serviço de streaming da Apple logo após. O que parece meio vago, mas a Disney, por exemplo, lança seus filmes uns 2 meses após o lançamento no cinema. Então, a não ser que a Apple queira fazer algo bem diferente das concorrentes, podemos esperar Napoleão do Apple TV Plus lá para fevereiro ou março de 2024. Bom, vai lá dar uma conferida nesses vídeos que estão aí na tela também, mas antes deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilha com aquela galera que você sabe que vai gostar de saber sobre esse novo filme do Joaquin Phoenix como Napoleão, e eu vou ficando por aqui e até a próxima.